Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai entrevistar o Thiago Fabrício, gestor, empresário, que já trabalha no segmento de consórcio há mais de 15 anos. E essa entrevista vai ser uma entrevista que eu acho que vai ser uma entrevista mais enriquecedora desse canal aqui no YouTube, porque o Thiago eu conheço ele há mais de 6 anos e a gente já trabalhou junto. E eu lembro quando a gente trabalhava junto, a quantidade de conteúdo que ele levava lá no escritório para a gente, o quanto ele já ensinou, né? O quanto eu já aprendi com ele. E hoje então a gente vai ter uma aula sobre consórcio, sobre investimento, sobre construção de patrimônio através do consórcio. Thiago, fala um pouco da sua história, né? De mais de 15 anos nesse segmento, mas antes conta um pouco a sua história. Quem é o Thiago, sua formação, como que você entrou nesse mercado? Então, Júlio, estou nesse mercado aí desde 2008, então foi engraçado que eu conheci o mundo do consórcio na faculdade, né? Formei em gestão financeira e lá eu tive a oportunidade de conhecer um gerente administrador, um gerente administrativo de uma grande administradora de consórcio, da Rodobens Consórcios, que levou, né, para trabalhar lá. É engraçado que eu entrei lá porque eu adquiri minha primeira cota de consórcio de motocicleta na época, né? E aí a gente... Você já começou o consórcio, já adquirindo o consórcio. Tem que ser cliente para conhecer o produto, né? Então o primeiro passo que eu falo assim, você quer conhecer aquilo que você vende, você tem que comprar. Então assim, eu iniciei comprando, né? Então nesse momento eu tive a oportunidade, né, de estar na Rodobens, eu tinha 18 anos. Com 18 anos você já entrou em um administrador de consórcio. Isso. E aí eu entrei no segmento administrativo, né? Então lá eu tive a oportunidade de conhecer todo o departamento de cadastro, retenção, né? A gente trabalhava com a qualidade da venda, a questão das contemplações, da entrega dos bens, e principalmente os processos de imóvel, onde até acabei me especializando. Então, eu era muito focado na questão das contemplações e fazer os processos de imóveis do cliente, né? O tão desejado sonho do imóvel, ele está conseguindo realizar, né? Então a gente cuidava toda daquela parte administrativa. E aí acabou que aconteceu, né? Nesse meio que eu estava, durante esse período que eu estava na parte administrativa, eu descobri que eu tinha uma aptidão para venda. Não só por gostar de conversar, né, de interagir, mas a gente acabava tendo uma facilidade. E eu estava conseguindo alcançar altos números de venda, mesmo no departamento administrativo. Tá, você estava lá, você entrou lá numa empresa, um administrador de consórcio, que realmente é uma administradora muito conhecida, é uma das maiores do mercado hoje, né? E você entrou no administrativo, mas você vendo tudo aquilo por dentro, né? Que ali você tem acesso, né? Ali os grupos, as retenções e tal. Você fazia venda mesmo estando no administrativo. E assim, eu falo que era quase por osmose. Não era nada sofrido, eu não tinha obrigação nem nada, mas no meu primeiro ano eu cheguei a vender, na época a gente falando ali, eu cheguei a vender quase 2 milhões no ano. Um segmento, para uma pessoa que está no administrativo, aquilo foi muito. Então assim, eu comecei a sentir até essa veia comercial mesmo, né? E aí eu tive a oportunidade de estar passando para a comissão em 2010, né? A qual eu comecei como gerente comercial e comecei a dar suporte para os representantes. A gente tinha parceiros, concessionários parceiros, né? Então eu atendia muito a Mercedes-Benz. Então a gente atendia em torno de 4, 5 concessionários da Mercedes-Benz, caminhões, né? E ainda a gente dava todo o apoio, fazia o credenciamento de parceiros, Novos né? parceiros. De novos parceiros para comercialização. Então, ali nesse processo de gerente comercial da empresa, então você fazia o quê? Você trazia novos parceiros para a empresa, fazia a expansão da empresa. Exatamente, a gente expandia aí a área de atuação, né, comercial da empresa através de parceria comercial, né? Já tinha a rede de empresas credenciadas, que geralmente eram concessionários, né, com renome, e aí a gente começou a fazer abertura para o mercado
não só de funcionários, mas para quem gostaria de estar entrando no mercado vendendo um produto, a gente estava dando oportunidade também. E começou com uma linha desses parceiros comerciais trazerem também clientes para essas revendas. Então, assim, a gente sabendo que ele comercializando, aquele cliente seria contemplado, e era uma forma, às vezes, de a gente estar começando a indicar esses clientes contemplados para as revendas que a gente fazia parceria, né? Então, assim, atendia na época concessionários de caminhões e tinha também uma de máquina agrícola, né? Grande porte de máquina, né? Bigong. Na época que a Bigong entrou aqui para BH, estava com um projeto de expansão, né? Eu tive a oportunidade de estar com a turma aí iniciando o projeto de consórcio. Sabe que é legal, o pessoal, quem fala sobre consórcio, que entende como consórcio, eles acham que consórcio é só consórcio de imóvel, só consórcio de carro, né? Eles não têm noção, né, de tudo que pode comprar com consórcio. Eu falo, Júlio, assim, que o consórcio hoje é quase tudo mesmo, porque a gente segmenta o consórcio, né? O consórcio tem 4 segmentos. A gente vai ter o segmento de eletrodoméstico, né? Então, assim, voltado do quê? Voltado para a compra do celular, de uma geladeira, já foi muito forte no passado, perdeu um pouco essa importância com a entrada do cartão de crédito, aquele parcelamento sem juros no cartão, mas agora está retomando, porque acaba que hoje a gente está falando do celular que custa 14 mil, 15 mil reais. Então, assim, aí acaba que hoje já está voltando, porque se tornaram itens de consumo. Eu não vou falar que é um bem imobilizado, não é um bem barato, né? É um eletrodoméstico, mas é um bem hoje que está no porte de uma motocicleta, por exemplo, né? Então, assim, então voltou essa questão do segmento. Aí a gente vai ter o segmento de serviço. O segmento de serviço ele acaba abrangendo muita coisa. Por quê? Quando a gente fala de serviço, qualquer tipo de serviço. Então, tudo que emite uma nota fiscal de serviço, ele está propenso a ser feito o pagamento através de consórcio. Então, a gente vai entrar desde um dentista, um médico, um agente de viagem, um consultor financeiro. A gente vai entrar na questão aí de uma pequena reforma, o cara que vai fazer os móveis planejados, a pintura, a retífica do motor, o casamento. Então, assim, é qualquer tipo de serviço. Então, assim, abrange muita coisa mesmo. A gente vai ter o segmento de bens imóveis, que aí a gente entra na questão das motocicletas, os automóveis, os caminhões, aeronaves, a gente vai entrar com lanchas. Então, assim, já pega todo o maquinário, que é a questão da linha amarela, né? Então, assim, a gente vai pegar aí retroescavadeira, aí você pega plataforma elevatória de uma oficina mecânica, a gente pega um elevador, a gente consegue entrar também no segmento de máquinas, por exemplo, para consultórios odontológicos, aquelas máquinas. Sobre máquina, não sei se você lembra daquela vez que a gente trabalhava junto, né? A gente fez uma parceria, né, com a empresa que construía máquina para pão de queijo. A gente foi para São Paulo, né, para poder colocar isso em prática, né? Pena que a empresa não aderiu, né? A gente fez reunião, teve tudo, e ela não aderiu porque ela não entendeu o conceito, né? Eu vou te contar um segredo dessa questão de entender o conceito. Tá? Então, assim, a gente aí, além desses segmentos, e a gente vai para o segmento de imóvel, né? E a gente vai conseguir ter aí oportunidades em todas as partes do imóvel, ou seja, terreno, construção, reforma, casa em praia, casa de sítio, fazenda, a parte hotel, vaga de garagem, sala,
o imóvel comercial em si. Então a gente consegue aí estar fazendo a construção de prédios, desmembramentos depois, então para construtores. Então assim, hoje a gente consegue atender praticamente todo mundo, se não for todo mundo. Eu falo assim, hoje todo mundo que passa na rua e você vê, tem uma oportunidade, às vezes uma necessidade ainda que ele não conhece, mas que o consórcio poderia ser solução para ele. Entendeu? Você estava falando da máquina, né? Isso. Então, o que acontece? Depois o cliente entender esse conceito, né? Exatamente. A gente fez um trabalho muito forte, a gente fez investimento, fomos para São Paulo, ficamos 4 dias lá e teve muitos clientes naquela época, e falou assim, não quero fazer pelo consórcio. A gente levou a proposta, a empresa abriu as portas para a gente, só que na hora de finalizar a venda, né, não dá, porque vai demorar o processo da contemplação, né? É bom que a gente consegue até retomar a questão da minha trajetória. Depois que eu já estava na área comercial, eu tive a oportunidade de estar em uma das revendas mais bem consórcio do Brasil. Então, uma revenda da Toyota, da Rodobens. E aí você entende a cultura que é empregada na empresa, e aí você vê que o resultado não é um resultado de imediato. Aquilo ali é uma construção, aquilo ali foi trabalhado a longo prazo. E aí aquilo ali é uma essência que tem. Então, na hora de contratar o vendedor, olhava para ele se tinha experiência de consórcio, e não se tinha experiência em venda de veículo. Por quê? Vamos dizer assim, acaba que a Toyota se vende, o cara já é desejo dele, é sonho ter uma Hilux, né? Às vezes, difícil é vender o consórcio porque é um produto que você tem que apresentar para o cliente. Não que ele não seja bom, pelo contrário, ele é excelente, mas o cliente não conhece, então tinha que ser apresentado. Então, se eu for um vendedor de carro para apresentar o consórcio, acaba que ele tem que aprender primeiro do produto para depois apresentar o consórcio. E às vezes aquilo ali não pega porque não está no DNA dele. Às vezes aí ele não entendeu, né, não aceitou, às vezes a situação de urgência de estar querendo vender aquele veículo logo, né? E aí quando você entra numa empresa que está no DNA, coisa roda. Funciona diferente. Você como gestor, Thiago, eu lembro que quando eu entrei em consórcio, as pessoas falavam assim, agora você vai ficar vendendo sonho para as pessoas, né, que nunca vai ser realizado, né? E o vendedor de consórcio tem essa fama mesmo de vender algo que nunca vai ser realizado. Você como um gestor, né, e falando com um cliente agora que vai ver esse vídeo lá no canal, lá o Investidor em Consórcio, vender consórcio é só vender, é vender sonho ou é vender uma realidade próxima com o planejamento? O que você acha sobre isso? Na verdade, eu ajudo o cliente a conquistar os sonhos, né? Hoje eu falo que eu não vendo, né? A gente dá uma consultoria, eu mostro para ele como que funcionam as coisas. Então, mediante a informação que eu vou estar passando que ele não tinha, ele vai ter base para tomar uma decisão mais correta do que ele quer para ele. Então, assim, a maior parte dos vendedores, infelizmente, eles não são preparados, eles não conhecem, eles não dominam aquilo que é. Então, acaba que, ou uma questão de pressão, de alcance, de resultado, de atingimento de metas, né, aquele desespero, acabam fazendo uma venda de como que não deveria ser feito. E aí criou-se essa situação, né, às vezes de vender um sonho que nunca vai ser realizado. Mas pelo contrário, hoje a gente consegue fazer, né, um trabalho que isso seja realmente concretizado. E assim, o que eu falo é o que eu faço para mim. Então assim, antes de qualquer coisa... Você é cliente do consórcio? Eu sou cliente desde que eu entrei. Desde que eu conheci o mundo do consórcio, eu já sou cliente. E aquilo ali foi só o primeiro passo. Então assim, eu já atuei em vários segmentos aí no consórcio, né, como cliente também. Tá. Já que você falou que você é cliente do consórcio, eu gostaria de voltar lá um pouco atrás e falar um pouco da sua formação. Tá? Por que isso é tão importante? Porque eu lembro que quando eu fui vender uma cota de consórcio, a minha primeira cota de consórcio, eu demorei 3 meses para poder vender. Certo? Fiquei batendo sola de sapato e consegui vender a primeira cota depois de 3 meses.
E a grande dificuldade que eu tinha na época, né, e o meu gerente na época, gerente não, porque eu já entrei como autônomo no segmento de consórcio, nunca tive carteira registrada, ele falou assim, é o seguinte, Júlio, você tem que procurar esse tipo de cliente. O tipo de cliente que ele falava de procurar era um cliente que não tinha formação, como se eu precisasse vender algo sem explicar, e se eu explicasse eu não ia entender, faltava conhecimento. E aí a gente vê um rapaz de 18 anos que entrou no segmento na área administrativa, que tem toda a informação que você tem, então por isso que eu gostaria muito que você entrasse nas suas formações, para mostrar para as pessoas que o consórcio é um produto, né, que pessoas inteligentes compram. Só não compra porque não conhece profundamente. Então, assim, eu formei em gestão financeira, né? Posteriormente concluí a pós-graduação em gestão de projetos e também fiz a MBA em economia financeira, né? Fora isso, eu tive a oportunidade aí de estar alcançando aí algumas certificações no mercado, tanto no mercado de financiamento, imobiliário, segmento de seguro. Então, me deu uma base melhor para não estar conversando com o nosso cliente, né? Para entender o cliente. Eu entendo a dor, eu entendo qual que é a necessidade dele e eu consigo trazer com clareza a solução para ele, né? Ele não vai conhecer aquilo ali se eu não apresentar. Que a gente que é o especialista, a gente que tem que mostrar como que aquilo ali vai fazer sentido para ele. Então, assim, quando a gente fala que dá para vender, lógico, dá um produto excelente. E o melhor de tudo do consórcio é a flexibilidade que você tem. O consórcio não é só a questão de não ter juros, você pagar uma taxa administrativa e falar que é vantagem financeira. Não. Eu falo que a flexibilidade do consórcio hoje é a melhor qualidade que ele tem. Essa flexibilidade vai te dar a oportunidade de você entrar em vários segmentos que você não entra. Entendeu? E aí eu posso citar diversos aqui, por exemplo, depois, né, continuando a formação para entender como que você começa a ter esse tipo de visão de mercado. Eu fui convidado para trabalhar no Itaú, eu estava já gerenciando o consórcio da Toyota. Em 2013 eu fui para o Banco Itaú, né? Eu era gerente de captação, né? Trabalhava na plataforma de pesados, com produto Finame e com consórcio também, tá? De caminhão. E aí a gente começa a entrar no segmento, comecei a ter uma clareza. Em 2013, por exemplo, o consórcio Itaú, os bancos ainda, estavam um pouco guianteando nesse segmento já não era a força que tem hoje. Então essa é uma coisa que estava mais em desenvolvimento. Né? Só para o pessoal entender, o consórcio ele sempre foi muito forte com administradoras independentes, né? A antiga administradora é administradora independente. O banco não aderia ao consórcio ainda, ele estava gateando nesse processo e na hora que descobriu das oportunidades que o banco teria com o consórcio, aí todos os bancos começaram a ver, né, que seria um produto de grade ali. Que seria um produto que faria parte, né, de qualquer instituição financeira, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Itaú e conhecer o mercado, tanto de caminhão, né? Então eu já tive uma experiência no mercado de automóvel dentro da Toyota e fui participar já mais focado no caminhão, já atendia as redes Mercedes, né? Mas ali com o financiamento, com o Finame, eu tive um contato muito maior com o segmento de caminhão. E nesse segmento a gente via a dificuldade que era comprar o primeiro caminhão. E eu não entendi aquilo ali. Por quê? O banco ele tem uma visão para te emprestar o dinheiro. Primeiro ele te conhece, mais do que você mesmo, quando se trata de financeiramente falando. E outra situação, ele pensava o seguinte: às vezes eu te empresto 80 mil para você comprar um automóvel, mas eu não te empresto 20 para comprar um caminhão. E você ficava sem entender como funcionava isso, entendeu? Então hoje, o cliente comprar o primeiro caminhão financiado
é muito difícil, é quase impossível. Por quê? Você é autônomo, você, por exemplo, eu sou motorista de caminhão, trabalhei com caminhão 30 anos, agora eu quero comprar meu caminhão. Você é motorista, você não é empresário. São coisas distintas. Então o banco entende o quê? Você vai deixar de ser o motorista, ter aquela renda e vai comprar um caminhão e vai depender da renda daquele caminhão para pagar todos os seus custos de vidas e o caminhão, o financiamento. Como você não tem experiência, você é novo nisso, como empreendedor. O risco é muito alto. O risco é muito alto, eu não te empresto esse dinheiro. Então você teria que dar 80%, 90%, às vezes eu te negava a ficha. 90% de entrada, e você poderia estar com o nome limpo, ter histórico de pagamento, mas por quê? Você não entende daquele segmento. E aí quando eu falo que o consórcio, melhor do que a questão do custo, é a flexibilidade que ele dá, uma delas é tratar como igual. Então não importa a sua idade, não importa a sua experiência, eu vou te emprestar esse dinheiro, você vai ter acesso a esse crédito. O grupo está te emprestando. Por quê? O dinheiro não é do banco. O dinheiro não é do banco e a ótica de pagamento é diferente. Eu não quero saber de onde que você vai vir aquele recurso. Não, você consegue comprovar que ganha 3 vezes o valor da parcela, seu nome está limpo, está sem restrição, eu vou te emprestar. Eu vou sair da empresa depois e vou ser o motorista do meu próprio caminhão, vou ser um empresário agora. Você não vai ter essa barra. Então, ou seja, hoje, dentro do segmento, qual a melhor forma de você conseguir comprar seu primeiro caminhão? Através do consórcio. Você sabia disso? É uma informação que eu não sabia. Mas por quê? Porque você não teve a oportunidade de estar na ponta ali com os caminhoneiros, tentando passar crédito para tentar aprovar, você está dentro ali do banco para entender a situação. E é isso que eu falo, às vezes o cara nem sabe que tem solução para isso. Fora que o caminhão hoje, o valor dele está nas alturas. Então, assim, às vezes quando eu falo com o cara, o cara comprar o primeiro caminhão à vista hoje é difícil, quase impossível. Né? Então ele vai começar com usado, beleza, vamos falar de um usadinho aí, 200, 300 mil. Então, assim, às vezes ele tem um carro e tem uma casa, opa, eu vou vender meu carro aqui, vou ficar, vou pagar um consórcio, ofertar um lance, trabalhar o lance com aquele carro que eu tenho, né? E o legal do consórcio é que às vezes a gente consegue trazer para a realidade coisas que ficariam só em sonhos. Né? A gente consegue trazer isso. Você já deu um exemplo aí do primeiro caminhão. Consegue realizar um consórcio. E eu acho assim que o primeiro caminhão daquele cara que é caminhoneiro é como se fosse a casa própria dele. É a casa própria dele. É muito mais que isso. Porque a casa não é só ganha-pão. Então, assim, o cara que tem no caminhão dele, ele muda a história de vida dele. Ele muda a realidade. Então, assim, imagina o tanto de gente que você pode ajudar. Mostrando, instruindo como que deve ser feito. Né? E aí a gente entra num cenário que ele pode fazer o quê? Primeira coisa, quando você vai fazer o consórcio, é entender que você precisa pagar uma prestação que é confortável para você, que cabe dentro do seu orçamento. Certo. A gente vai falar muito sobre isso, Thiago, mas eu vou explorar também a questão do investimento no consórcio. Né? Essa entrevista é para poder explorar essa parte do investimento, que você tem grande conhecimento tanto de formação econômica, né, e também coloca isso em prática no dia a dia. Eu queria ver mais sobre isso, mas voltando nessa questão do caminhão, né, e voltando nessa questão que você também lá no Itaú, e essa questão de gestão do processo, né? Você que estava lá por dentro do consórcio, da segurança desse produto para as pessoas que estão chegando aqui agora. Você acha o consórcio um produto seguro para as pessoas? Gente, é 100% seguro, porque o dinheiro é do grupo. Não é de administradora, não é do banco, é do grupo. Então, no momento que você tem aí a administradora para tomar conta daquele dinheiro, diferente do que era antes, né? Então, antes a gente não tinha lei que regia, né, que dava uma certa transparência, uma segurança. Hoje a gente tem não só o Banco Central, mas se tem uma lei, né, que é a 11.795 de 2008,
e garante os direitos tanto das administradoras quanto do cliente. Então, assim, não tem risco nenhum mais do cliente ficar, né, a haver navios, como aconteceu no passado, né, de administradoras quebrarem e aquele recurso dele ficar, né, perdido, vamos dizer assim. Tem uma parte lá no meu livro, lá, né, quem não conhece o meu livro, tem um livro chamado 3 Segredos de Investimento em Consórcio Imobiliário, e lá eu falo uma frase que condiz sobre essa segurança, mas eu falo o seguinte: investir em consórcio é mais ou menos igual você investir em título do governo. Você tem a segurança da liquidez. A gente sabe que investir em título de governo você está seguro. Investir em consórcio também eu entendo um pouco, porque tem o respaldo do Banco Central. Você concorda mais ou menos com essa frase? Você acha que eu fui ousado? Não, na verdade, se você for olhar, é até mais seguro, porque quando a gente fala assim, não vou falar que é mais seguro, porque o título, né, o título do governo hoje é a nossa referência de segurança. Isso. No momento que o país quebrar, pronto. Ferrou, não tem o que fazer. Né? Quem acha que a poupança é mais segura, não. É o título público. Isso. Né? E aí a gente vai ter alguns produtos no mercado que ele é garantido pelo fundo garantido. Então, assim, até 250 mil de alguns investimentos tem essa proteção para dar segurança no tipo de aplicação que você faz, né? Mas se o governo quebrar, tudo vai, né, com água abaixo. Enfim, mas... Porque eu sou investidor conservador. Se tem risco, eu estou fora. Mas aí, quando a gente fala em investimento em consórcio, você não tem risco. Né? Eu vou entrar com clareza em relação à visão de que é investir em consórcio, né? Depois, né, deixa mais claro, mas aí voltando à questão do caminhão, então você inicia, né, fazendo o seu primeiro caminhão. Então o cliente fez o primeiro caminhão, conseguiu comprar, né, através do consórcio, posteriormente veio a quitar aquele caminhão e aí deu a oportunidade de estar comprando outros caminhões e montando aí sua pequena transportadora, né, iniciando aí a sua transportadora. E aí a gente tem aquela... Você já deu uma aula aí de um investimento. Aí a gente vai entrar na questão de qual que seria melhor hoje. Você comprar um caminhão à vista, comprar financiado ou comprar através do consórcio. Como que a gente faria hoje, né? Primeiro que tudo vai depender do custo do dinheiro. Então, quando a gente fala que o consórcio não tem juros e ele acaba saindo muito mais barato do que o financiamento, é porque ele vai ser cobrado simplesmente uma taxa administrativa para aquela administradora tomar conta daquele produto, né? E aí você vai ter a oportunidade de ter um capital de terceiro a baixo custo. E isso é o fundamental. Só que aquilo deu um planejamento. Nesse planejamento tem meios de você antecipar essa realização do sonho, essas contemplações através de lances, né? E aí nessa questão de você estar ofertando os lances, né, a gente consegue estar entregando essas contemplações. Então aí quando eu pergunto, você preferia comprar um caminhão à vista ou ter dois através do consórcio? Porque se você tem o dinheiro, você pode antecipar, você pode fazer dois. Oferta o lance e vou ter dois caminhos. Separando e investir um só. Um você trabalha e paga a parcela e o outro seria o lucro que eu teria. Ou então põe um funcionário e põe para trabalhar, né? Ou agrego numa empresa, mas com dinheiro de um, eu pago os dois e o outro continua sendo a rentabilidade. Você já começou ali a construir negócio. Para que eu fui comprar um só? Não justifica. Exatamente. Então você começa a ter meios de fazer o quê? O aumento do seu patrimônio. Tá, então isso aí você já deu a primeira dica aqui então, né, de investimento. Começar a construir patrimônio através do consórcio utilizando essa questão da alavancagem. Em vez de comprar com recurso próprio, no caso do caminhão, comprar com o dinheiro do consórcio. Consegue fazer esse trabalho através do capital de terceiro. E isso aí, você vai entender... Esse exemplo que você deu, de em vez de comprar um caminhão à vista e comprar dois, funciona para outro segmento também? Isso que eu ia falar. Quando a gente fala do consórcio,
consórcio, né? Igual a gente falou no início aí da questão aí das possibilidades de segmentos de atuação, a gente tem inúmeras oportunidades, né? Então a gente vai ter oportunidade desde o caminhão. Ah não, às vezes a minha realidade de investimento hoje é menor. A gente tem oportunidade na motocicleta, a gente tem oportunidade no automóvel. Ah, como que é a oportunidade? Primeiro, por favor, de andar a pé, quem quer. Por quê? Hoje, parcelas hoje no mercado aí, em torno de R$170, você faz um consórcio numa motocicleta. Certo. E aí a pessoa tem que entender o seguinte, opa, eu vou pagar um planejamento? R$170 seria mais ou menos o vale transporte que a empresa dá para outra. Não. É mais? Ué, eu acho que a passagem eu estou meio fora, mas acho que está em torno aí de quase R$6,50. Aqui em Belo Horizonte? Só a ida, né? A ida é a volta todo mês. Eu estou acostumado com o São Paulo, lá a gente tem metrô, é 4,20. Então assim, então, o custo hoje, então o que eu falo? Então quando você coloca aquilo ali na conta do lado, eu me sacrifico mesmo, eu tenho um salário mínimo, me sacrifico para pagar aquela prestação. Se demora 1, 2 anos, 3 anos, opa, contemplei, comprei minha moto, o dinheiro que eu ia gastar de passagem, você vai pagar a prestação e paga ainda o combustível. E ainda vai ter. Aí você começa a ganhar na questão do tempo, você começa a ganhar na questão da liberdade. E se já tem mais tempo, você consegue se profissionalizar melhor, fazer um curso e. Não, e você já começa a construir seu patrimônio. Olha só, eu falo assim, não é questão de ganhar muito dinheiro, é a alocação de recursos. Tá, então o que você está dando aula aqui, construir patrimônio, não é essa questão de você, para construir patrimônio, você já tem que começar com milhões, você começa a construir com pequenos atos. Dentro da sua realidade. Ah, comprei minha primeira moto. Opa, contemplei, estou pagando, o dinheiro que eu ganhei da passagem da paga, aquela parcela já não estava no meu orçamento? Então continuo tirando ela para fazer um outro consórcio de outra motocicleta. Contemplei, vou alugar agora essa moto. O pessoal fazer aí o trabalho aí de motoboy e ganha aí R$1.000 por mês. Ah, líquido sai para ele aí R$700. Opa, ele está pagando R$170 de prestação. Mas R$700 líquido no aluguel de uma moto, eu imagino, olhando um patrimônio, vamos lá, de imóvel, por exemplo, você ter um R$700 líquido de aluguel, seria um imóvel. Porque a gente fala que a depreciação dos bens móveis são maiores, entendeu? Sim. Então, assim, eu não posso comparar nesse ponto, porque a manutenção com o bem móvel, a manutenção com o bem móvel exige muito maior desgaste, desvalorização. Enquanto a gente tem uma valorização no imóvel, os bens móveis têm desvalorização, né? Tem a depreciação. Então, por isso que ele te dá um retorno maior. E lógico que aquilo ali tem mais dor de cabeça também, né? O cara vai correr o risco de tomar multa, tem que ter uma certa administração. Não são só flores, né? Tudo tem um certo trabalho, mas dá pra gente conciliar isso, é tranquilo, não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças e qualquer um pode fazer. O que eu estou mostrando... Não, mas R$700 já daria para fazer um outro consórcio de um outro produto. Você está vendo como que ele começa a construir o patrimônio? Opa, saí, tive minha primeira moto. Comprei minha segunda moto, aluguei. Opa, agora eu consigo ali, fazer uma prestação um pouco maior, vou comprar um carro, posso alugar para Uber? Tá, ô Thiago, essas informações que você está passando é para a pessoa que ganha um salário ali. Não é para um cara que está ganhando. Eu só estou te dando um exemplo de como que ela pode mudar a realidade dela alocando o recurso que ela ganha. Entendeu? Porque a gente está falando de pessoa que iniciou a trabalhar, às vezes mora com os pais, às vezes o custo de vida ainda é baixo, entendeu? E ele consegue, mesmo que ele ganha pouco, porque ele ganha, às vezes ele não sabe o que fazer. Então, quando você começa a ter um planejamento e a visão de investimento que ele te dá um retorno, ele vai dar um up muito grande na vida dele. Então, aí ele começa vai ter acesso a retorno financeiro muito mais rápido. Tá, agora vamos lá, Thiago. Por que ele vai fazer um consórcio de uma moto, começar a fazer seu planejamento de investimento no consórcio desse jeito, ou pegar esse dinheiro que está
pagando R$100, R$100, 150, investir na bolsa. Qual que é a diferença? Porque assim, tu tá mostrando que qualquer pessoa, mesmo sendo assalariado, dá para começar a construir o patrimônio no consórcio, começando de baixo e construindo e galgando. Por que não fazer isso na bolsa e fazer em consórcio? Primeiramente, eu falo que a bolsa de valores é alto risco. Quando você vai fazer a entrevista no banco aí, ele já te faz um monte de perguntas para você entender qual que é o seu apetite, qual que é o seu momento de vida, né? Primeira coisa, quem está iniciando a vida financeira, está iniciando a construção do patrimônio, não é o momento certo para bolsa. Por quê? Você corre o risco de perder aquilo que você nem construiu ainda, você não vai sair do nada, entendeu? Porque a gente tem uma volatilidade muito grande, são altos e baixos, né? Então você pode ganhar, não pode perder. Então imagina você entrar em construção, você ainda não tem uma casa, você não tem um carro, você está juntando um dinheiro e você perde. Vou te dar um exemplo. Eu cheguei a comprar ações da Oi a R$2. Hoje unificaram elas e aquela ação, proporcionalmente falando, hoje não valia 30 centavos. Ou seja, então assim... Se no caso fosse seu único meio de investimento, você estaria... Aí ele falou assim, pode ganhar? Pode. Mas pode perder também. Então uma pessoa quando está no momento de construção de patrimônio, não é o melhor investimento para ela. Não pode se dar o luxo de perder. Na verdade é exatamente isso. Quem é que pode se dar o luxo de perder? Aquele que já tem um patrimônio já construído, aquele dinheiro não vai fazer falta para ele. Que se perder ou ganhar, se ganhar bem. Mas se perder, não vai alterar meu padrão de vida. Já é um prejuízo calculado. Exatamente. Você tem que estar confortável para estar fazendo isso. Então eu já iniciei. E quando a gente fala confortável, aí a gente entra em vários aspectos, né? A questão do investimento em bolsa, pelo seguinte, é um mercado que é ditado pelos grandes, né? Então, assim, querendo ou não, sempre vai ter a questão da informação privilegiada, né? Então, a gente teve aí a situação da Friboi, né? Então, na época, comprou, vendeu, conseguiu ganhar um patrimônio muito alto, rápido, isso é informação privilegiada. Então, a própria americana. Então, imagina, se eu sei que a bomba vai estourar, eu vou lá e vendo. Então, assim, imagina, quem está trabalhando lá, alguém sabe da informação. Alguém vai ter informação. E você que está externo? E você eu estou acompanhando gráfico, eu estou acompanhando notícias. Você acompanha o que eles deixam disponível para você acompanhar. Exatamente. Então, assim, requer um grau de conhecimento, de dedicação muito grande e sempre vai ser incerto, né? E aí, para quem é indicado esse tipo de investimento? Para quem já está confortável. Então, assim, a gente fala que o retorno ele sempre está atrelado ao risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se ele está querendo ter oportunidade de retorno alto, o risco dele também é altíssimo. E aí, quando a gente fala, a gente traz uma construção, o consórcio faz muito mais sentido para quem está começando a sua construção de patrimônio, porque é um investimento no bolso. Então, assim, é ruim o investimento? Não, todos os investimentos são maravilhosos, desde que você entenda qual que é o seu momento. Tá. Você acredita que, começando do zero, né, do zero que a gente fala, por exemplo, 170, que você deu o exemplo de uma motocicleta, consegue escalar isso para alto valor de patrimônio? Sim, porque isso vai a questão de construção, ela vem com o tempo, né? Então, iniciei com 170. Não só estou falando que a gente vai ter a oportunidade de aumentar os ganhos com você crescendo profissionalmente, mas seu próprio investimento ele começa a te dar o retorno. E aí a gente pode fazer aí vários cenários, né? Eu cheguei até a comentar uma vez com você, então assim, quando a gente imagina que um cliente começa a investir com 20 anos. Certo. Eu gostei desse exemplo que a gente estava falando no off lá. Né? Então, se você imaginar o pior cenário para ele. Tá. Qual que seria o pior cenário hoje no consórcio para um cliente que acabou de fazer uma cota de consórcio? Não, quando eu falo o pior cenário,
é no sentido de que ele vai ser o último a ser contemplado. Porque, assim, às vezes a gente atrela a questão de fazer o consórcio com a necessidade de contemplação rápida. Mas a pessoa às vezes não entende qual que é o sentido. Primeiramente, o consórcio é uma forma de disciplinar. Então você está sendo disciplinado a ter aquilo ali como investimento, a pagar, juntar aquele recurso, né, todo mês. Segundo, não tem como você tirar na hora que você quiser. Então, se não tem como você tirar, quer dizer que aquilo ali não fica fácil para você movimentar. Então, aquilo ali é um dinheiro direcionado, né? Então, você começa a ter um direcionamento do seu recurso. E aí, a gente vai entrar na questão de como que você vai utilizar esse recurso. Então, assim, comecei a pagar um consórcio. Então, imaginando que você vai ser o último a ser contemplado num consórcio de imóvel, por exemplo, que o prazo médio é em torno de 180 meses, 15 anos. Você está com 20, então se tiver com 35, você vai ter seu primeiro imóvel quitado. Tá, eu vou querer que você explore mais isso. A gente estava falando sobre um imóvel, né? E você comprou o primeiro imóvel. Sim. Então imagine, eu te dei uma noção de como você comprar um imóvel, você iniciando um investimento de 20 anos. Com 20 anos de idade. 20 anos. Vamos imaginar uma prestação em que seja razoável e dentro da realidade hoje. Uma pessoa que não precisa ganhar muito. Imagina que você ganhe 2 salários mínimos. Você teria condição aí de disponibilizar R$500 para iniciar um investimento. Dá 30% mais ou menos. Menos de 30%. A gente está falando menos de 25%. Do que a pessoa ganha. Né? Do que a pessoa ganha. E aí, você inicia um investimento de R$500, né? Eu vou te dar 2 opções. Você pode iniciar fazendo uma previdência privada e você pode iniciar fazendo um consórcio. Fez um consórcio de imóvel. Então, imaginando que colocar R$500 na previdência privada e R$500 iniciando o pagamento de uma consórcio. São as duas opções. As 2 opções. Então, durante um período de 15 anos, você foi o último a ser contemplado. Esse é o pior cenário do consórcio. É o pior cenário que você poderia esperar. E comprou seu primeiro imóvel à vista, com 15 anos. Esse imóvel seria mais ou menos um valor... A gente pode imaginar um imóvel em torno, por exemplo, hoje que seria R$500 de prestação, a gente pode trabalhar em torno de um imóvel aí de 65 mil. 65. Né? A gente trabalha em um imóvel em torno de 65 mil. O que acontece? Em torno desses R$500 aí, peguei esse imóvel de 65 mil. Não compro nada com 65 mil, não. Comprou uma sala comercial. Exatamente. Quando eu falo o melhor do consórcio, a flexibilidade que você tem nele, é exatamente por isso. Eu posso comprar uma vaga de garagem, eu posso comprar uma parte hotel, eu posso comprar uma sala. Não tem imóvel? Tem. A gente pode abrir a internet e mostrar que tem vários imóveis aí nesse segmento, né? Eu falo isso com propriedade, né? Eu sempre estou olhando as oportunidades para estar adquirindo, que tem até um retorno de aluguel interessante, tá? Então, assim, vou te dar um exemplo de uma sala que estava comercializando no centro de Belo Horizonte, né? Estava comercializando um imóvel em torno de 60 mil, né? Tem lá o seu condomínio e em torno aí do seu aluguel em torno de 700, 600 reais de lucro. De retorno de aluguel. De retorno de aluguel. Então, assim, ou seja, tem opção. Tem opção, e se fosse hoje, seria uma parcela que caberia dentro do próprio rentabilidade daquele imóvel. Tá? Mas vamos entrar nesse segmento depois. Aí a gente vai voltar para o pior cenário. Então você, com 35 anos, você vai ter seu primeiro imóvel quitado. Aí você vai e faz 2 consórcios. Um que já está no seu orçamento pela prestação. Agora eu vou fazer um outro porque eu vou conseguir rentabilidade daquele imóvel que eu aluguei. Porque ele está quitado, você alugou. E eu aluguei, então vem rentabilidade para mim. Já é uma renda que eu fiz. Então eu vou pegar essa renda e vou reaplicar ela. E aí agora você está pagando 2 consórcios. Então nesse caso aqui você já está com 35 anos. Estou com 35 anos. Você tem um imóvel quitado e está pagando 2 consórcios. Você está pagando 2 consórcios agora.
Agora imagina que você de novo foi o último a ser contemplado nos dois consórcios. Acho que ninguém deve ter falado isso, né? De ser o último toda hora, né? Você foi o último novamente. Você é o azarão da história. Você é o pior, você é aquele cara que não tem jeito, né? Beleza, então mais 15 anos, 35 mais 15, a gente foi para 50 anos. E agora você tem 3 imóveis quitados. 3 imóveis. E aí você faz mais 4 consórcios. Porque você tem, nesse Você caso... vai continuar investindo os seus R$500 todo mês, e agora eu estou falando que eu tenho 3 imóveis quitados. Você tem 3 imóveis quitados e mais um investimento que eu pago. Então eu vou estar pagando mais 4 consórcios agora. Então você tem 3 imóveis quitados e paga mais 4, então você vai ter 7. Aí com 65 anos, você vai estar com 7 Se você imóveis. for azarão de novo, Você foi o azarão dos 4 consórcios que você comprou, você foi o último a ser contemplado nos 4 consórcios de novo. E aí você com 65 anos, você vai estar com 7 imóveis. E aí eu te pergunto... se não tiver bom para vocês, pode pôr mais 15 anos, porque normalmente agora a gente vai aposentar com 75, não é com 65 mais. Beleza, eu estou trabalhando no pior cenário. Esse aqui é o azarão do azarão do azarão. Na verdade, aí eu vou te explicar estatisticamente falando, a chance desse cliente ser contemplado é muito pequena, desde que ele pague o consórcio em dia, porque é fundamental a pessoa iniciar esse investimento sabendo que ele precisa pagar o consórcio em dia para participar das assembleias. Então esse é o grande pulo do gato, tem que pagar o consórcio rigorosamente em dia para ele poder ser contemplado. E a gente sempre vai trabalhar os lances todos os meses, independente do valor que você vai comprar esse lance. Você sempre vai trabalhar esse lance, mesmo que seja pouco. Tá, eu descrevo lá, Thiago, no meu livro, que a chance de um cliente, por exemplo, consórcio de imóvel, por exemplo, dele ser contemplado na primeira parte do plano, por exemplo, o crédito é 180 meses. Nos primeiros 5 anos, ele tem uma chance muito grande de ser contemplado ali naquele grupo, porque tem várias pessoas ali participando, mas também contribuindo com o grupo ali nessa primeira parte. Você acredita nisso? Você acha que essa terceira parte é fundamental na contemplação? Eu só não acredito como isso é realidade para mim. Né? Então, assim, eu faço meus consórcios de imóveis com a perspectiva de estar contemplando em torno de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. 2 a 5 anos. Tem modalidades de consórcio que dá para a gente fazer essa contemplação mesmo sem ter um recurso grande para estar ofertando de lance, né? A gente consegue trabalhar em uma modalidade. Isso de 2 a 5 anos, você está falando de contemplação sem precisar de recurso próprio, sem lance. Não, na verdade a gente trabalha com lance muito baixo. Com Sim. recurso próprio muito baixo. Então, assim, hoje falar assim, eu quero ofertar um lance ser contemplado na primeira assembleia ou nas primeiras assembleias. Aí você vai ter que ter um dispêndio de capital muito maior. Então, quando a gente trabalha uma coisa mais médio prazo, aí a gente vai com capital bem menor. Exemplo, eu consegui contemplar agora com 5% do valor da carta de lance. Entendeu? Demorou em torno de 2 anos e 8 meses, mais ou menos, quase, a contemplação. Em torno disso, eu não sei ao certo, né? Esse último É porque chega um momento que os lances do consórcio ele vai diminuindo. Cada vez que passa, o consórcio ele vai diminuindo o lance e tem outras modalidades, como o lance fixo, que a gente consegue trabalhar um percentual já predeterminado no grupo, que geralmente é menor do que o lance livre. A gente tem opções, algumas administradoras dão a oportunidade de a gente utilizar a parte do crédito como forma de pagamento desse lance. Então acaba que o que eu tenho que despender de capital próprio meu é pouco. Eu não tenho que entrar com a ilusão de que aquilo ali vai ser uma contemplação de imediato, mas se eu consigo colocar aqui no cenário a médio e longo prazo, aí a gente começa a planejar um crescimento, né, imobiliário, por exemplo. Né? Então a gente imaginou o pior cenário ali. Agora imagine essa pessoa com 20 anos, demorou 3 anos para contemplar o primeiro imóvel. Com 23 anos, já está em um imóvel. Aí ele vai fazer. Esse se paga, eu vou falar e faço mais um. Né? Adianta o processo. Olha, aí eu fiz mais um. Vamos supor que demorou mais 3 anos para ele ser contemplado e alugar outro.
Então, com 26, ele já está com 2 imóveis. Né? Lembrando que aquele imóvel que ele fez primeiro, com 15 anos, está quitado. Então, começa a vir renda para ele, porque ele se pagou. Né? Então, imagina. Porque depois que ele foi contemplado ali, já não vai sair dinheiro mais do bolso. Não sai do bolso dele. Lógico, nem tudo são flores. A gente pode fazer uma reserva financeira caso que o imóvel não fique alugado. Né? Eu falo, quem trabalha com aluguel, às vezes é melhor alugar um pouquinho mais barato, mas sempre estar com o imóvel blocado do que querer um preço alto e aquele imóvel. Eu percebo que quando você trabalha com investimento, você é muito pé no chão. Você coloca sempre o pior cenário da situação. Mas quando você imagina o pior cenário, tudo que vier diferente daquilo ali é lucro. E a certeza que eu não vou ser frustrado. E a certeza que aquilo ali vai. Sabe por que eu estou colocando isso para você, Thiago? Porque eu estou cansado, por exemplo, eu acredito que as pessoas que vão ver esse vídeo também estão cansadas de ver pessoas falando sobre investimento aqui na internet, né, nos canais da internet, e de pessoas mostrando o exemplo. Fica milionário em 10 anos, faz isso, isso. Isso só mostra o melhor cenário da situação. Né? E quando a gente vem com pessoa que é economista, investe no segmento e sempre mostra o pior cenário, isso mostra que é uma credibilidade do produto que a gente não precisa vender ilusão para as pessoas. Né? Não, a gente tem que entender como que funciona. É isso que a gente tem que mostrar. É isso quando a gente vai começar a ligar o produto. É isso que eu quero passar para ele. Vou te dar conhecimento para você tomar a sua melhor decisão. Como eu estou te munindo de informação que você às vezes não tinha, você vai se preocupar. Qual que é o melhor cenário para mim? O que encaixa? O que faz sentido para mim? Você gostaria de chegar e falar assim, opa, todo mundo do seu círculo está aposentando com 65 anos, com 7 imóveis, sem precisar do governo? Você gostaria de ter essa oportunidade, de ver as pessoas à sua volta fazendo isso? Não seria muito bom? É uma ótima previdência, na verdade, né? Quantas pessoas que aposentam hoje com 7 imóveis que tá? Não, então, assim, essa que é a grande realidade. realidade. O que eu estou mostrando são coisas alcançáveis. Eu não estou falando de despesa de capital alto, estou falando da realidade de qualquer um. Eu compartilhei com você, né, quando você compartilhou isso para mim, um pouco da história da minha avó. Né? A minha avó ela conseguiu construir patrimônio com aposento. Né? Aí eu fico imaginando, quando ela aposentou, ela ganhava 300 reais. Era na época, hoje, beleza, eu aposento 1.000 e pouco, 300 reais, mas na época era 300 reais. E com 300 reais ela investia, né? Ela comprava um lote aqui, comprava uma casinha, construía, ia construindo e construiu um patrimônio. Eu até relato isso lá no meu livro. Minha avó teve 15 filhos, tá? E tem 14 vivos. A minha avó teve a capacidade, de estar viva ainda, tá? De construir patrimônio mais do que os 15 filhos juntos, sabe? Com aposento. E os filhos trabalham, os filhos, sabe? Aí você fala, mas qual que é a lógica? Bom, quando a gente fala que tudo é questão de alocação de recursos, o primeiro erro hoje das pessoas é querer viver, às vezes, de uma imagem, ou aparentar ter mais aquilo que realmente tem condição de ter. Então, assim, quando você começa a fazer a alocação de recursos de maneira correta, você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Por quê? Trabalhar, dificilmente você vai mudar a sua realidade financeira ou da sua família. Trabalhando, por quê? Acaba que aquilo que você ganha, você consome, aquilo ali vai para o dia a dia, vai para o custo diário que você tem. Né? Agora, quando você começa a ter alocação com tudo de investimento, aí você começa a ter a oportunidade de mudar um pouco a sua história. Né? E aí a gente fala, mas como? Opa, eu comecei a ganhar recurso. Como que eu vou alocar esse recurso? Comprei a primeira moto. Depois de comprar a moto, eu estava com moto, tive a oportunidade de ganhar dinheiro vendendo. Era um dinheiro que eu não esperava, ganhei dinheiro de comissão. O que eu fiz? Comprei o primeiro terreno. Isso eu estava com 19 anos. Eu comprei o primeiro terreno. Você começou com a moto? Comecei com a moto. A moto foi o meu primeiro produto no consórcio. Né? Ganhei dinheiro, eu comprei um terreno.
Comprei. O que o terreno valorizou daquela época pra cá, a gente fala aí que foi mais de 1000%. Né? Então, compra terra. Então aí a gente começa a ver, olha para trás e fala assim, hoje, se eu não tivesse feito investimento nenhum, acho que nem se eu ganhasse 5, 10 vezes mais do que eu ganhei de recursos durante esse período todo trabalhando, eu conseguiria comprar um patrimônio também. Construído com consórcio. Que foi construído, a maior parte dele, com consórcio. Né? Então, assim, você vai entender que isso que eu estou falando, eu já coloco em prática. E tento passar essa informação com o máximo de gente possível. Por quê? Porque a informação tem que ser compartilhada. Né? Eu acredito que quanto mais a gente compartilha o conhecimento, traz, a gente vai vendo o crescimento de todo mundo, a riqueza em volta da gente vai crescendo. Né? Então, assim, você pega, no melhor cenário aí, o cliente sendo contemplado em 3 anos, a gente falando aí que em 30 anos ele fazendo isso, ele já deve ter mais ou menos uns 40 imóveis. Ele aposentou. 40, com 30 anos. 40 imóveis, com 30 anos fazendo isso, ele vai estar com 50 anos, né? Com 50 anos ele vai estar com um patrimônio gigantesco. Coisa que seria... com R$500. Começando com R$500. Coisa que seria, às vezes, impensável para ele. Isso imaginando um cenário. Opa, o cara aí já está com milhões de patrimônio, rentabilidade aí de 40 imóveis, vamos supor que cada imóvel aí dê ruim, né? R$500, a gente está falando de rentabilidade de 20 mil por mês. Né? Porque a questão que você está passando não é o valor do imóvel para você começar. Porque um imóvel que você compra ele hoje, por exemplo, por 65 mil, daqui a 30 anos ele vai estar valendo X, porque tem a correção, tem tudo isso. Exatamente, né? exatamente. Então, o grande segredo do negócio está na maneira que você começa. Aí eu falo que o grande segredo é começar. O grande segredo é começar. Então, assim, a gente tem a mania de procrastinar as coisas, deixando, vai jogando para depois. Eu falo assim... E qual que seria a diferença, né, de você chegou nesse ponto, fazendo a comparação, né, de colocar os R$500 no consórcio e colocar os R$500 na Previdência. E qual que seria o cenário na Previdência? Por que ele não poderia construir isso na Previdência? Porque a Previdência, você vai depositando aquele dinheiro com a expectativa de estar tirando ele em determinada etapa da sua vida e ela é finita. Então eu estou imaginando que... É porque com 60, por exemplo, começou com 20, com 65 anos ele teria um montante lá na Previdência. Teria um montante legal, vai ter um dinheiro bacana, só que aquele dinheiro é finito. Aquele dinheiro ele vai ser pago e ele vai ter um momento ali que ele vai acabar. No momento que eu estou sacando, só estou tirando e não estou colocando mais... Vai ter poder de compra. Não, eu não estou colocando, eu só estou tirando. Se eu viver mais do que a minha expectativa, quando eu fiz aquela previdência, vai chegar um momento da minha vida que eu vou estar sem dinheiro e sem condição de trabalhar. Agora imagina você com 80 anos, com seus 40 imóveis, né? Que não seja 40, vamos voltar para o pior cenário. 20? Que seja 10 imóveis. Pior do cenário. Entendeu? Que seja o pior cenário, com 10 imóveis, você vai ter patrimônio, que não vai ficar só para você, e vai passar para sua família. Entendeu? Então você, além de estar tendo uma qualidade de vida, você vai passar essa qualidade de vida para os seus herdeiros, que é o que todo provedor do lar quer, a segurança, né, da sua família, dos seus filhos. Você consegue fazer isso sem precisar ficar se preocupando tanto com se eu morrer, o que vai acontecer? O legal do consórcio, ele também é protegido. Quando você faz um consórcio, se vier acontecer de você faltar, sua família vai ter aquele patrimônio quitado. Você tá montando uma estratégia de construção de patrimônio para uma pessoa normal. Você não está montando a estratégia do cara ali que ganha. Que consegue juntar
Não, é por 2, 3 mil por mês? para você que está aí, tá? Que você ganha 2 salários, ganha 1,5 salário, dá para você começar fazendo essa estratégia, tá? Hoje, tá? Não precisa esperar amanhã não, dá para você começar hoje, porque isso é muito importante, porque toda vez que a gente fala sobre investimento, a gente fica achando que para começar a investir, você precisa já ter 100 mil para alocar lá na bolsa, para fazer investimento, para poder comprar, não sei o que mais. Não, dá para começar com assim, R$170. com R$170. Comota. Então tudo vai Porque o seu patrimônio ele não está linkado quanto que você foi conquistando nas empresas como gestor, mas foi linkado com como você começou. É igual eu falei, acaba que hoje você tem um padrão de vida, o que você ganha, você tende a gastar. Porque o que você ganha ali todo mês, você gasta. Você acaba gastando, é o seu padrão de vida. Às vezes você vai comer um pouco melhor, você vai frequentar uns lugares um pouco melhor e aquilo ali vai acompanhando o seu crescimento profissional. Então, quanto mais ganha, mais tendencioso é você gastar mais. Entendeu? Você vai andar com pessoas que têm um padrão de vida diferente do que você tinha antes, aí você vai se adaptando àquele meio. Então, acaba que se você não fizer certo tipo de investimento, você é a grande dificuldade hoje do brasileiro é juntar o dinheiro por causa disso. Ele vai acompanhar aqueles custos e não esquece de guardar um pouco, de planejar aquele crescimento patrimonial e vai entrar na dificuldade. Tá, e tem essa questão também que se você começa a pagar a previdência, qualquer momento você vai lá e saca essa previdência. No consórcio, isso, como funciona essa questão? Exatamente. Quando a gente fala de questão de disciplina, é exatamente isso. Quando você não tem essa opção de querer sacar o dinheiro quando você quiser, aquele dinheiro ser direcionado, ele meio que te disciplina a você conquistar aquilo ali. Então, de uma certa forma, ele facilita, é um facilitador. Porque você não vai ter a flexibilidade de tirar o dinheiro quando quiser, mas então ele vai te direcionar para você realmente conquistar aquilo que você está sonhando, planejando. Né? Então o consórcio ajuda na disciplina financeira. Muito, muito. Porque a maioria, eu falo assim, a palavra promoção mexe não só com qualquer mulher, mas mexe com o homem também, entendeu? Então mexe com todo mundo. Promoção, às vezes você consome muito mais do que você precisa. Você compra, quantas vezes você já comprou coisa que você nem usou? É só porque foi feita uma ótima promoção daquilo. Mas a promoção eu acho, eu tenho aquela ilusão que vale a pena. Gente, se você não vai usar, então não vale a pena. Então assim, hoje no mundo é muito consumismo. Então assim, é trabalhado esse consumismo o tempo todo. Então tem essa dificuldade de juntar o dinheiro. Tu pega o celular assim e já aparece propaganda para você. Então não tem como você não comprar. A todo momento as pessoas, né, tá ali. O mercado já está trabalhando dessa forma, né? Exatamente. Você vê aquilo ali que mais te chama atenção, então a chance de você gastar é cada vez mais. Cara, esses dias eu tava pensando, eu acho que meu celular escuta tudo que eu falo. Sabe por quê? Eu falo uma determinada coisa, quando eu entro no celular, entro no Instagram, aparece um anúncio daquilo para mim. Mas eu falo, mas eu nem digitei isso aqui, já aparece, então acho que escuta mesmo. O celular tá com a nova tecnologia. Então, hoje, então assim, não só hoje, mas isso aí já é cultural do brasileiro, essa dificuldade de estar juntando recursos. Então assim, eu falo, então o consórcio ele vai te dar disciplina, você vai ter a flexibilidade para comprar e vai ter a oportunidade de trabalhar com capital de terceiro a baixo custo. Né? Então, assim, você pode repetir essas 3 coisas aí, gravar 3 coisas que eu achei incrível as informações. Então, a gente começa com a questão da disciplina. Você vai ter a disciplina, no caso você está chegando ao seu objetivo. Você vai ter a flexibilidade, coisa que não vai ter outro produto no mercado. Né? E você vai ter a questão do baixo custo, que é trabalhar capital de terceiro, então vai ter o dinheiro a um baixo custo. Então, assim, esses são 3 fundamentos aí que você pode explorar bastante no consórcio, que é onde que vai ser um todo diferencial aí para o seu crescimento patrimonial. Nesse ponto de trabalhar com capital de terceiro, muitas pessoas que vão ver esse vídeo aqui vão falar, mas como trabalhar com capital de terceiro?
explica para as pessoas o que é trabalhar com capital de terceiro dentro do consórcio, para as pessoas entenderem, ficar bem claro, porque assim, a gente que já está no mercado, a gente usa uma linguagem muito simples, consórcio é o dinheiro mais barato, trabalho com capital de terceiro, só que eu vejo que muitas pessoas falam assim, esse cara fica falando de trabalhar com capital de terceiro, mas como que é isso, né? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer o quê? Ir lá no banco fazer um empréstimo. Que é um capital de terceiro também. É um capital de terceiro também. Tá? Então, assim, capital de terceiro é aquilo que não é meu. Então, no momento que eu trabalho com dinheiro que não é meu, eu estou trabalhando com o capital de uma terceira pessoa, né? Então, de outra pessoa, né? E quando a gente fala de trabalhar com o capital do consórcio, a gente está trabalhando com o capital de outros consociados, né? E aí que estão pagando o consórcio ali dentro do grupo. Estão pagando o consórcio dentro do grupo. Então, a gente está no grupo, a gente vai estar trabalhando com o capital daquelas pessoas que também estão pagando. E aí, assim, é fundamental a gente entender como que funciona toda a sistemática para conseguir, né, trabalhar para ter uma chance maior de ser contemplado. E aí, quando você traz, né, todo esse trabalho aí, né, sendo feito de forma correta, você consegue antecipar essas contemplações. E aí, você contemplando, você vai ter a tão sonhada oportunidade de trabalhar com capital de terceiro a baixo custo. Porque aí esse dinheiro vai fazer sentido, esse dinheiro vai ser um dinheiro muito barato em comparação às outras possibilidades que a gente tem no mercado. Ainda mais hoje, né, que a taxa de juros está tão alta. Tá, a gente cobriu uma parte aqui de fazer o consórcio e começar a construir patrimônios, né, no caso, começar com a moto, como foi o seu caso, e agora de imóveis e tal. Imagina que eu sou o tipo do investidor que eu não quero comprar imóvel, eu não quero alugar moto, eu não quero alugar carro, eu não quero seguir por esse caminho, porque isso me dá dor de cabeça que eu vou lidar com outras pessoas. No consórcio, você vê outra forma de fazer investimento que eu não preciso comprar? Porque, por exemplo, agora sou nômade digital, né? Eu fico viajando, né, no Brasil, agora no mundo. Comprar imóvel, alugar, eu teria que contratar uma empresa para poder ficar gerenciando esses imóveis. É muito tranquilo isso. Fazer isso. Muito tranquilo, porque hoje você tem as imobiliárias que vão fazer toda essa gestão. O valor que você paga para você no seu trabalho não vai ser um valor. Eu falo assim, o custo-benefício é barato. Barato. Entendeu? Comprar os imóveis e colocar em imobiliária. Imobiliária é tranquilo, você não tem problema. Hoje a gente tem a questão do seguro-fiança. Então o dinheiro, o aluguel, mediante o seguro-fiança, além de garantir a qualidade do seu, a integridade do seu imóvel, ele garante o recebimento do aluguel. Então você não tem nem o risco de não receber aquele valor hoje. Então hoje tem várias formas de estar fazendo uma proteção nessa questão desse requisito para quem não gosta, quem acha que é difícil, que vai ser muito custoso, trabalhoso, enfim. Tem outras maneiras de a gente ganhar dinheiro com sócio, são inúmeras maneiras. Então, assim, dá para a gente ganhar dinheiro fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu fazia. Eu comprava carro, com dinheiro do consórcio, alugava para Uber, mas constantemente eu vendia esses carros. Alugava, ganhava rentabilidade? Então, assim, eu fazia a compra, geralmente um valor a partir do mercado, porque eu estava pagando à vista, né? O dinheiro tinha poder de negociação ali, de receber o dinheiro de imediato, a carta já estava contemplada. Isso é muito importante o que o Thiago falou aqui. Quando você faz um consórcio que ele é contemplado, você tem poder de compra. E já é uma forma de investimento também. Porque você faz ganha na compra, né? Sim. Não, e aí a gente vai entrar em diversos, eu vou entrar no quesito de construção depois, que é onde faz mais sentido isso, mas vamos voltar um pouco para o carro aqui. A questão aí do automóvel, então eu fazia a compra, né, negociava o preço daquele automóvel, abaixo da tabela FIP. Às vezes, eu trabalhava muito com um torno aí de 30 mil, 25 a 30 mil, que era onde que tinha mais saída, por causa das prestações, né? Então eu pegava, comprava aquele carro, então às vezes 3, 4, 5 mil abaixo da tabela, alugava ele durante uns 4, 6 meses e posteriormente eu transferia
aquele consórcio junto com o veículo. Então a pessoa ia comprar o carro já pagando a prestação do consórcio. Você comprava ele, alugava, ganhava dinheiro durante 6 meses. E aí Já vendia ele. vendia. E aí eu conseguiria ganhar o dinheiro na venda do carro, porque eu comprava ele abaixo da tabela e já vendia ele como se fosse o preço da tabela, porque o cliente já está pagando a prestação muitas vezes. Então seu negócio não era só ganhar dinheiro com o aluguel do carro do Uber, não. Era. Você ganhava de 2 jeitos. Exatamente, porque aí você entende, porque se eu deixasse o cara rodando muito tempo naquele carro, eu depreciava muito bem. Porque eles desgastam o carro com as altas quilometragens. Rodava em torno de 7 mil quilômetros por mês. Então o que eu fazia? Eu deixava rodar pouco. Porque aí eu conseguia ter rentabilidade, porque o carro ainda não estava numa situação assim, vamos dizer assim, de desgaste muito alto. Então eu conseguia vender ele com preço legal, sem depreciação, ganhando dinheiro, e naquele período ainda me trouxe rentabilidade. E aí, aquele período que ele estava alugado, você não estava pagando parcela do consórcio, porque estava alugado. não, e eu vamos dizer que eu dei um start. Eu só fiz a cota e contemplei. Depois disso o negócio roda sozinho. Entendeu? Porque aí quem paga a parcela é o carro. Todo momento você trocando frota. E aí você vai trocando, você vai tendo a rentabilidade, vai ganhando dinheiro, né? E vai aumentando aí com 2, 3, 4. Eu parei ali com 8, porque como tem outras atividades, aquilo ali já ficou mais insustentável para mim estar administrando. Se eu tivesse contratado uma pessoa para ficar com conta, às vezes seria melhor, né? Então assim, eu acabei tirando o foco desse tipo de investimento e começando em outros. Mas é um segmento que voltaria normalmente, dá para você ter um retorno legal disso. E assim, funciona bem demais, entendeu? E assim, é importante você ter essa visão de que, às vezes eu pegar só alugar, desgasta o carro e você não ganha na compra, na venda do carro. Pelo contrário, você perde. E você fazendo isso constantemente, você ganha de 2 maneiras. Tá, você já cobriu 2 tipos de investimento, de investimento aqui em consórcio. Você já cobriu construir patrimônio a longo prazo, mas essa do carro, você mostrou que não é questão só de construir patrimônio, você consegue fazer renda também. Você consegue fazer renda a curto prazo. Renda a curto E prazo. a gente fala assim, eu vou te dar um exemplo. A média do carro, eu ganho em torno de R$450 por semana. Eu pagava prestação de R$300, entendeu? E aí, depois da contemplação do lance, vamos imaginar que eu dei 70% de lance no veículo. Para poder contemplar. Contemplou, a prestação caiu para R$300, uma prestação um pouco mais longa, mas é uma prestação muito barata, né? E aí, mediante aquilo ali, eu já começava a ter uma rentabilidade já de imediato, porque eu ia receber no meio dos seus. Põe aí que eu recebesse em torno de R$1.300, R$1.400 por mês, que seja líquido, R$1.000, e sobrava 700, né? Então eu abatia esses pesos que ia ter, sobrava 700 e ainda vendia e ia ter a lucratividade na venda do veículo, que seja R$3.000, R$4.000, né? Você fez isso, você conseguiu, beleza. Com 10 carrinhos ali, por 7, 10 vezes 7, você faz 7 contas ali, brincando ali, de rentabilidade com o aluguel de carro. Tranquilo. Aí dá para você trabalhar. Lógico, tudo dá trabalho. Nada, eu falo assim, é milagroso. Mas a gente consegue enxergar várias maneiras de ter alta rentabilidade com baixo risco. Mas aí que eu falo, Thiago, porque, por exemplo, a gente está falando de 7 mil, né? Se você for pegar um investimento conservador, para você ter 7 mil de rentabilidade, uma renda fixa, por exemplo, hoje a Selic está alta, Não, que a gente ganha 1%. 1%. Você tem que ter 700 mil. Você tem que ter 700 mil, né? E quando que você vai demorar para você juntar 700 mil para ter isso, né? Então você está dando uma fórmula aqui que construir 10 carrinhos de aluguel ali, qualquer um é possível construir. É possível, isso. Não vai ser de imediato. Porque, por exemplo, a gente cria, comprei e vendi. Vamos supor que consegui levantar ali no primeiro negócio em torno aí com 15 mil, consegui ganhar 7, em torno de 3, 4 meses. Opa, aí aquilo ali, às vezes aqueles 21 mil que eu peguei ali, eu já consigo comprar 2. Certo. Aí eu já compro 2 consórcios, contemplo os 2 e já ponho para rodar novamente. Opa, aquilo ali já me trouxe
mais 6 mil eu já vou ter 30, eu vou comprar 3. E aí você vai aumentando devagarzinho. Na hora que você assusta, você já está com 8, 9, 10, né? E fazendo a gestão do dinheiro. Tá. O Thiago está dando uma aula para a gente aqui como construir patrimônio, como ter renda através de consórcio, tá? Mais do que eu esperava, tá? Tu está ensinando, né? Eu repeti novamente isso para a pessoa ficar bem clara. Ele está ensinando qualquer pessoa começar do zero, por R$170 a construir seu patrimônio. Isso é possível, tá? Então, assim, gente, só um mexão. Se você está gostando dessa entrevista, se inscreve nesse canal, compartilha com mais pessoas ter essa informação, né? Compartilha com sua família, compartilha com aquele primo seu filho falando mal de consórcio, né? E se inscreve no canal, compartilha nas suas redes sociais. Vamos fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque o Thiago realmente está entregando o ouro nessa entrevista. Continua aí, Thiago, almejando do canal para as pessoas se inscreverem, porque o conteúdo que você está entregando aqui realmente faz total diferença nesse segmento nosso. E aí, Júlio, na hora que você falou assim, você está comprando à vista, beleza. Comprar um carro, a gente consegue um poder de barganha. Mas a barganha mesmo vem na construção. Hoje eu falo com toda comprar à vista, porque assim, quando você tem uma carta de crédito de automóvel, né? O automóvel. Você já está com crédito, vamos dizer, liberado, ok? Eu vou fazer um procedimento aqui que eu vou demorar hoje de 2, 3 dias para pagar ele. Para pagar o carro. E eu só vou pegar o carro depois que tiver com o recurso na mão. Então, assim, é uma transação mais rápida, ele vai receber o dinheiro, vai me entregar o carro e pronto, acabou. Entendeu? Não tem mais envolvimento de nada. Agora, o que acontece em relação à construção? A construção fácil hoje, quem não conhece o mercado, qual que é a construção mais cara que a gente tem hoje no mercado? É aquela construção que você vai fazendo aos poucos. Sim. Porque o cara não tem um recurso para ele chegar e falar assim, essa casa aqui é 300 mil para construir, ele tem 300 mil por lá e comprar tudo e pronto. Ele não tem como, ele vai assim, fazendo de pouco a pouco, né? Não, fazer de pouco a pouco, que é o que eu tenho condição. Isso é um mau erro, porque você vai construir às vezes um barraco e pagar uma mansão. E por que você faz isso? Primeira coisa. Aí tem que trocar de pedreiro no meio da obra. Várias vezes, e sempre um coloca a culpa no outro, então assim, a gente já está essa parede aqui tá torta. Então eu não consigo fazer o meu serviço direito, então aí demora mais, você gasta mais dinheiro. E aí o que acontece? Então assim, você gasta mais porque você sempre contrata a mão de obra avulsa. Muitas das vezes ela não é especializada, não tem uma segurança, responsabilidade total sua se acontecer um acidente. Muita gente não sabe, né? Assim, não entende profundamente como que funciona o mercado e corre um risco, às vezes, enorme e sem saber. E ainda pagando caro. E aí você vai comprar o quê? Você vai comprar no depósito da esquina. Às vezes um cano que era para pagar R$40, ele paga 80, 90, 100 ali no mercado, no depósito da esquina. E tem uma coisa também, né, Thiago? Quando ele começa a construir a obra, o material está um preço. Quando ele termina, tá outro. Não, eu nem vou falar nesse quesito, né? E aí, assim, aí você começou a fazer sua construção. O que é a mais cara? Então, assim, tudo vai ficando, você vai pagar superfaturado aquele material que você está comprando, a mão de obra. Muitas vezes você tem desperdício muito grande, porque você inicia para no meio do caminho, você tem desperdício de material, que é o grande vilão da obra. E aí você tem o pior de tudo, que não está no ápice, é o desgaste que a pessoa vai ter. Se você está mexendo dentro da sua casa, você está morando, imagina a poeira que dá. Imagina você ter pessoas constantemente ali, aquele negócio que nunca termina, a pessoa lá dentro da sua casa, tirando a sua liberdade. Então as pessoas não colocam isso no papel, eles não veem essa dificuldade. Aí você vai pegar o financiamento. O financiamento para a construção é uma coisa ainda que tem muita dificuldade. Tá? Então hoje, para você construir uma financiada, além de ser caro, você tem muita dificuldade de crédito. Então acaba não sendo uma opção muito legal, né? E nem uma opção para todos. Agora imagine você construir um consórcio. Em vez de eu pegar e injetar meu dinheiro todo na obra, eu fiz o consórcio, vou trabalhar mais contemplado, vou construir a obra toda. Vou terminar aquela obra
de imediato. E aí, como que funciona o processo de construção? O dinheiro é depositado na sua conta. Na conta do consorciado. Do consorciado, o dinheiro vai estar na sua mão. Ele é em etapas. Não vai todo de uma vez, porque você realmente precisa apresentar a evolução daquela obra para receber o restante do capital. Mas vai, por exemplo, vamos supor que você vai fazer sua obra em 3 etapas. Então, você vai receber o dinheiro em 3 parcelas. Você vai conseguir fazer gestão desse capital e comprar o material todo que você precisa. Mas eu não vou comprar o cano. Eu vou comprar todo o cano da obra. E aí eu vou conseguir, às vezes, comprar direto na fábrica, eu vou comprar um cimento, eu vou comprar um caminhão de cimento, eu vou comprar um caminhão de tijolo. Então eu consigo comprar em grande quantidade e eu vou ter um ganho muito elevado, assim, que eu vou comprar do atacado e ainda vou ter o poder de barganha de negociar preço. Gente, só essa diferença de preço já é maior do que a taxa administrativa. Então, você já ganha na compra do material. Já ganhei na compra do material. E aí a gente vai ganhar na questão do que? Minha obra ficou pronta rápido, o meu desgaste foi muito menor, eu contratei uma empresa especializada que ela tem a responsabilidade dele, então se algum funcionário machucar, a responsabilidade primária dele, esse que tem que responder, não vai vir para cima de mim direto. Não resumindo a minha responsabilidade de ter contratado aquela equipe, mas é responsabilidade direta deles, então temos CNPJ, tem toda uma responsabilidade para entregar também aquilo que foi contratado, né, na obra. Então não tem aquilo, você vai saber do início ao fim o que você vai gastar. E você vai ter poder de barganha, você vai poder injetar o dinheiro e pagar aquilo caro, né? Então essa obra, ela vai sair muito mais barata, muito mais rápida. E aí a parcela que você vai estar pagando, você já vai estar no seu imóvel pronto, entendeu? Pronto. Então, olha a diferença que você tem no cenário de construção. É gigante. Um imóvel que você gastaria 200 mil para poder construir ele num período, você pode construir por 150. Se você até menos, porque quando a gente fala isso, a realidade de muitos, eu vou construir aos poucos dentro das minhas condições, né? Ele, às vezes, em vez de estar pagando a parcela, acha que vai injetando aquele dinheiro pouquinho, todo mês, R$1.000 na obra. Ele vai construir aquilo ali durante 10 anos. Tá, e esse imóvel, depois dele construir, ele fica alienado ao consórcio? Fica alienado ao consórcio. Certo. Então, terminou de pagar, fica livre. É um bem que você vai fazer o que você quiser com isso. Se quiser vender, se quiser alienar, levantar o dinheiro, o capital, para fazer outros tipos de investimentos, então você consegue. Eu sei que o consórcio, a gente não usa essa questão de capital de giro, né? Isso é proibido, na verdade, né? Mas eu sei que tem como você alienar um imóvel, né? Por exemplo, pessoa física ou pessoa jurídica, para poder levantar um recurso, né? Pode ter compra de terceiros. Compra de terceiros. Então assim vai funcionar normal, eu vou fazer uma compra. Se aquele dinheiro vai voltar para sua mão, aí já não é responsabilidade da administradora. Porque não é esse o fundamento do consórcio. Dá para ser feito? Aí uma compra em terceiro, se o dinheiro vai voltar para sua mão, aí é responsabilidade sua. O que você vai fazer com o dinheiro, você vai estar na certeza que vai dar continuidade de pagamento ali daquele consórcio. Tá, né? Como você estava falando de construção, a gente entrar um pouco mais nesse tema, que eu acho que com certeza muitos construtores vão ver esse vídeo aqui, e ele, um construtor quer construir um prédio, construir uns apartamentos para poder vender. Você deu o exemplo de construção, que eu achei muito interessante, ele vai economizar. Agora eu fiquei imagina o construtor também gasta para poder construir, muitas das vezes gasta muito, porque não tem um recurso todo ali, ele vai pegando ali e, né? Como é que seria essa questão com o construtor? Daria para ele poder construir várias... Quando eu falo da flexibilidade, a gente entender o produto no sentido de as oportunidades que a gente tem dentro do segmento, exatamente isso. Primeira coisa, eu tenho um imóvel quitado que eu posso dar como garantia para pagar aquela construção. Às vezes aquele imóvel que eu vou construir com intuito de venda, eu não preciso alienar ele. Eu posso alienar outro imóvel no lugar. Então se eu tenho, às vezes, um terreno que eu vou construir daqui a uns 5 anos, que é o meu planejamento, e ele cobre o que eu vou precisar, eu alieno o terreno, construo aqui, vendo, então vai estar tudo livre e desembaraçado. Então a gente consegue fazer isso aí.
Então imagina aquele cliente, formei, às vezes eu tenho um patrimônio ali que dá para levantar um recurso com ele. Quando a gente fala levantar um recurso, capital de giro, dá para a gente fazer dessa forma. Não é bem que eu já estou quitado para injetar o dinheiro. Tá, porque essa é questão de alienação de bens, por exemplo, quando tu vai fazer isso no banco, normalmente é 40%, 50%, se chorar no banco, 60% daquele imóvel. Ah, não tem isso. E no consórcio, como seria? Não tem isso. Precisa cobrir o saldo devedor. No consórcio, então, alienação. se o bem que eu estou colocando como garantia cobrir o saldo devedor, beleza. Pode ser que alguma administradora ou outra pede aí às vezes um percentual a mais, 10%, 20%, mas nada com valores significativos. Tá, então vamos lá, então você consegue levantar um capital pagando a taxa administrativa baixíssima, 180 meses, qual é o valor do bem total? Então aí você já teve um ganho aí. E aí não quer dizer que eu preciso construir só dessa forma, às vezes eu não tenho outro bem para alienar. E aí às vezes eu faço aí, por exemplo, 5, 6, 10 cotas de consórcio para construir um prédio. Certo. Dá para a gente construir esse prédio. Depois de pronto, a gente vai fazer o desmembramento das unidades. Das cotas de consórcio. A gente vai fazer o desmembramento das unidades desse prédio, então os apartamentos. Então vai ser criada uma matrícula para cada apartamento. E aí eu consigo alocar as cotas de consórcio em cada apartamento. Às vezes, por exemplo, o saldo, aquele apartamento vai valer 350 mil, o saldo devedor de cada cota é 100 mil. Às vezes eu consigo colocar 2 cotas, 3 cotas de um apartamento, vou ficar uma parte dos imóveis alienados no consórcio e o restante livre para poder vender. Para vender financiado, vender à vista, do jeito que eu quiser. Tá, isso aí eu gostei. E aí a gente tem outro detalhe. Tiago, e os outros que ficaram na alienação aqui no consórcio? Eu consigo fazer cessão de direito, eu transfiro o imóvel com a dívida. Ou seja, você vende o imóvel alienado, porque você transfere a dívida. Eu estou vendendo o imóvel com a condição excelente do consórcio para a pessoa. Então eu vou vender imóvel desimpedido, financiado e vou transferir os outros apartamentos que estão com a dívida para os clientes. Tá, então você constrói, um exemplo no caso, para a gente poder ficar isso bem claro, que as pessoas vão lá vai interessar muito por isso. Você vai construir um prédio, por exemplo, de 10 andares, certo? E aí você consegue, por exemplo, construir esse prédio de 10 andares, no caso, que seja 1 milhão, né? Só que cada apartamento não vale mais 100 mil, cada apartamento vale, vale 300 mil. Para construir é 100 mil, mas para vender é 300 mil. Então, em vez de você alienar os 10 apartamentos, porque não tem por que alienar os 10 apartamentos, não tem 1 milhão, tu vai alienar só 5. Então 5 fica disponível para venda. Exatamente, a gente consegue alocar de acordo com o saldo devedor. Aí você vai ter 5 para você vender e 5 alienados. Esses 5 alienados você pode vender eles também. Já transferiu no consórcio. Transferiu, fazendo a cessão de direito. Uma aula aqui de investimento em construção de patrimônio, em construção de renda mensal e também em construção de pessoas que já trabalham no segmento e quer construir com dinheiro de um grupo de consórcio, né? Que dá para se fazer isso também. Porque imagina fazer ao contrário, o cara vai ter que ter 1 milhão para poder construir ali. E às vezes assim, são vários as oportunidades que a gente tem. Eu falo assim, hoje, toda transportadora, por exemplo, tem que ter consórcio. Toda. Por quê? Hoje o banco olha o endividamento da empresa. Então, se no momento que você tem sua frota, você é uma transportadora, tem acima de 60% da sua frota de endividamento da sua frota, o banco já não quer te emprestar mais dinheiro. Isso é consultado de acordo com o Bacen. Muitas das vezes, como o consórcio entra como um investimento, ele não entra como dívida. Ele não entra como dívida no Bacen. Então, dependendo, às vezes, do administrador, às vezes o banco até coloca no Bacen, se for uma administradora independente, aquele consórcio, mesmo depois da confirmação, ele não vai para o Bacen. E aí, o que ele consegue? Ele consegue, dentro das oportunidades que ele vai ter de agregar o caminhão, de mais serviço, contemplar aquelas rotas que está colocando sem precisar ficar refém do banco. E aí o legal, preciso de dinheiro. Opa, se o sócio tem,
consórcio, ele pode, às vezes, comprar um caminhão da firma dele e levantar um recurso para ajudar em outras questões. Então, ele tem oportunidades que ele consegue estar fazendo o trabalho. Então, assim, quando eu faço todo transportadora tem, na verdade, todo mundo tinha que ter um consórcio. Um consórcio. Independente de qual que é a sua necessidade, mas até conforme de disciplina. Mas a flexibilidade que você tem no produto te dá um mar infinito de oportunidades. Esse negócio de disciplina de consórcio, o meu caso foi um pouco diferente. Né? Quando eu fui trabalhar com consórcio, eu comprei o consórcio porque eu queria trabalhar com consórcio. Porque o gestor lá, eu cheguei e falei assim, tá, mas como é que eu faço para poder vender? Ele falou, já veio com um contrato de consórcio, ele me obrigou a fazer. Ele falou assim, para você vender você tem que fazer. Essa era a regra da empresa na época que eu entrei para poder fazer consórcio, para vender consórcio. Então, tipo, lá se você quisesse vender consórcio, você já tinha que fazer o consórcio, né? Aí eu lembro que o meu primeiro escritório que eu montei, eu dando treinamento para os vendedores, eu falei, gente, vocês querem vender consórcio, tem que fazer o consórcio, só que eu não podia colocar regra, né? E muitas das vezes o vendedor, ele tem essa dificuldade de entender que ele precisa vender. Tá? Hoje você como gestor nesse segmento, você como investidor nesse segmento, você acha que a gente peca muito, né, em relação a profissionalizar mais as pessoas para poder vender esse produto? Muito. O que acontece? Às vezes assim... Em relação, por exemplo, às reclamações que tem no produto, né? O que acontece? A gente teve no mercado aí muitos profissionais, né, que não tinham uma índole de uma ética, né, invejada, treinando muitas pessoas. Ou seja, fez uma faculdade, uma escola de mal profissionais. Sim, então isso veio de escola, já veio de más profissionais treinando os outros e foi passando a cadeia. E foi crescendo isso. A gente tem um polo, eu sempre atuando muito em Minas Gerais, uma cidade que infelizmente isso aí radicou pra caramba, foi Sete Lagoas, por exemplo. Então lá uma pessoa que já tinha índole de estar vendendo o produto de forma errada e prometendo contemplação e facilidades que não existiam, foi treinando pessoas, montando equipes, ensinando como que fazer aquilo ali, e aquelas pessoas foram saindo dali, montando escritório e treinando outras pessoas, e aí começou uma faculdade de venda de forma errada, entendeu? Então assim, e isso se espalhou, né, por todo o Brasil, pessoas que trabalham de maneira correta, cada vez mais difícil, cada vez menos no mercado, e aí acaba que atrapalha muito a questão de como deve ser, e acaba que também falta muito conhecimento do vendedor. Infelizmente o vendedor ele não conhece o produto que vende a fundo. Isso eu confirmo, Thiago. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer basicamente quase todos os estados do Brasil, só faltou 4, né? E cada região tem uma maneira de vender consórcios diferentes, né? E eu não entendia isso porque eu atuo muito na internet, eu não entendia isso quando eu falava com o cliente, né? Aí eu entendi que é mais ou menos o que você está falando. Uma região, uma pessoa ali que tem influência, que montou escritório, que começou a treinar as pessoas de uma maneira, todo mundo vai seguindo aquilo como se fosse a verdade. E esquece do principal, que é estudar o contrato, estudar as informações que tem no Banco Central para fazer da maneira correta. Só fica copiando, né? Copia e cola. E o pior é que o que está copiando é copiando errado, né? E esse foi o erro, né? Se tivesse feito da maneira correta, a gente estaria cheio de bons profissionais aí atuando no mercado. E acaba que, infelizmente, não é a realidade hoje. E eu estou muito grato, né? A gente está entrando no final já dessa entrevista. Eu estou muito grato de você colocar o seu tempo à disposição para dar essa aula sobre investimento aqui e passar essas informações que a maioria das pessoas não tem acesso no mercado. Vai ter pessoas aqui que talvez queiram investir em consórcio, que vai ter informações suficientes para conversar, vai ter pessoas que queiram também vender consórcio e também vai ter informação. E vai ter pessoas aqui que nem pensavam em fazer consórcio, que vai ter informação que consórcio é um produto seguro, né? Ô Júlio, fala assim, teria assunto aqui para a gente ficar aí mais umas 30, 40 horas conversando.
Então, assim, são inúmeras oportunidades, né? O importante é a pessoa ter um pouco mais de interesse, de procurar saber melhor de como que funciona, ver as oportunidades que ela tem, né? Cada um tem uma realidade diferente. Gente, mas é fato. Todo mundo hoje é um cliente potencial do consórcio, porque tem alguma coisa aí que ele pode estar utilizando. Tá, como você falou, aqui teria assunto que a gente fica umas 3, 4 horas brincando, falando. Vai ter um curso, né, de construir patrimônio com consórcio, e a gente vai fazer um esforço para trazer o Thiago, que a gente vai cobrir mais ou menos umas 20 formas de investimento em consórcio. Então você que está acompanhando essa entrevista aqui, eu vou deixar de antemão, né? Se inscreve no canal, vai ter informação. A gente vai cobrir mais de 20 formas de investimento em consórcio e eu vou tentar trazer o Thiago para poder gravar uma aula com esse curso, né? Sobre investimento em consórcio de um específico produto, de um específico nicho, né? Vou tentar trazer o Thiago lá para poder dar uma aula bônus para esse curso aí. Então aproveita e se inscreve no canal aqui. Thiago, sobre essa questão, a gente vai, para finalizar toda essa entrevista aqui, e hoje você está atuando como gestor, você passou várias empresas, mais 15 anos no mercado, e se apaixonado, e você já colocou pela entrevista também que construiu o seu patrimônio através de consórcio, e se acredita que é seguro para isso, né? Você deixou muito claro aqui. Eu queria perguntar a você uma coisa assim. 15 anos atrás, quando você entrou nesse segmento de consórcio, você viu que era uma oportunidade, né? E você fez planejamento assim, nesse mercado dá para me aposentar? Na verdade, as coisas vão acontecendo, né? Eu falo assim, a gente sempre tem que ter uma meta. Então você estipula uma meta, para você correr atrás daquilo e você conquistar alguma coisa. Então eu colocava uma meta para mim, as coisas às vezes não aconteciam da forma que eu queria que acontecesse, mas evoluía, chegava ao lugar, né? E eu entrei no mercado assim, de supetão, jamais pensava em trabalhar na área comercial, né? Sempre pensei no ramo de engenharia, né? Gostava muito de matemática, então assim, você é um engenheiro, pensava uma coisa, mas depois quando entrei no segmento, acabou que realmente virou uma paixão mesmo pelo produto, né, por poder a questão de ajudar as pessoas a construir, a realizar seus sonhos, que eu acho que isso é fundamental. Nossa, a gratidão que você tem, né, do seu cliente, é tão bom, é tão satisfatório, você, opa, estou conseguindo fazer a diferença na vida das pessoas, né? Hoje você não tem nem noção de quantidade de pessoas que você já ajudou diretamente e indiretamente a conquistar carro e imóvel. Não tenho noção. Eu falo que hoje já foram mais de 300 empresas treinadas, né? Não sei quantas pessoas já tiveram. Essas empresas treinadas são pessoas que eram representantes da empresa que você era gestor. Então, representantes para comercializar o produto. Para comercializar. Então, às vezes, essa empresa tinha 3, 4, 5 funcionários, 10, 20, né? Então, assim, foram mais de 300, eu acho que deve estar batendo em torno de 500 e poucas empresas aí que eu tive a oportunidade de treinar. Então, assim, foram muitas pessoas aí que eu já tive a oportunidade de falar o produto, de mostrar como que as vantagens, como que a gente pode estar trazendo esse benefício para o cliente. E assim, eu acredito que, então, através dessas pessoas sendo multiplicadoras, eu tive a oportunidade de acrescentar um pouco para elas. Eu vou fazer uma coragem só para o pessoal entender. Quando ele fala 300, 500 empresas, nós estamos falando de empresas, por exemplo, eu tenho uma empresa de consórcio, Central Consórcio Online. O Thiago já foi gestor da minha empresa lá, certo? Ele já deu treinamento para a gente lá. Nós estamos falando de empresas que vendem 200 mil, mas nós estamos falando de empresas que vendem 5 milhões, 10 milhões, tá? Então, se você juntar isso, dá 10 bilhões aí, tá? Só para vocês entenderem, né, o potencial e a pessoa que está falando para vocês. Não é uma pessoa que trabalha com consórcio de hoje, não. É uma pessoa que acompanha os bastidores do consórcio, tá?
conhece as melhores empresas, conhece as melhores estratégias sobre o consórcio. Mas pode continuar, Thiago. Então, Júlio, na hora que estiver olhando esse multiplicador, né, a gente acaba conseguindo, né, alterar um pouquinho, acrescentar um pouquinho na vida de cada um, né, que seja direto ou indiretamente. É isso que eu espero continuar fazendo, né, a gente dando oportunidade, às vezes, que nem sabia que existia, né, então, às vezes, aquela pessoa que desempenha tanta rentabilidade, assim, acha que não pode estar iniciando, que o consórcio não é feito para ela, então não está no momento certo. O que eu mais falo com meus clientes é o seguinte: imagina se você tivesse começado a fazer esse investimento imobiliário através do consórcio há 10 anos atrás. O que tinha acontecido com Como você? que estaria com você agora, Júlio? Eu arrependo muito, eu não fiz isso. Entendeu? Então, assim, isso é o que eu mais falo com os representantes. Opa, o que eu estou falando isso aqui, gente, não é só para você passar para o seu cliente, não. Serve para todo mundo. Serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Então, assim, a gente deixa as oportunidades passar e vai só postergando. Não que seja tarde, mas olha aí como que poderia estar se eu já tivesse feito isso antes. Então, assim, não postergue, pense, olhe, às vezes passou ali suas finanças, vê o que está sendo desnecessário, onde está indo o dinheiro ali à toa, né? E aloca ele de forma correta, você vai mudar a sua vida. Você vai mudar a perspectiva que você tem aí. Você acha importante a pessoa comprar consórcio de um vendedor que investe em consórcio? Júlio, você se sentiria seguro comprando um consórcio comigo? Sim. Eu tô querendo fazer uns planos aí. Você entende? Então, quando eu tenho Eu lembro propriedade... a primeira vez que você entrou no escritório lá, eu tô falando isso, que você foi muito fundamental para mim ver o consórcio de uma outra maneira. Na época que você foi no escritório, eu tinha outros negócios, né? Quem cuidava mais do escritório não era nem eu, nem ficava lá. E eu investi em outras coisas. E eu sempre gostei de consórcio, quando eu entrei, sempre fiz consórcio, mas eu ainda não tinha essa chave virada para mim, como se diz, consórcio é investimento, eu vou investir. Né? Até citando, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, o Lucas sabe que aqui eu falo a real. Eu comecei a investir em consórcio mesmo, assim, de imóvel, construir meu patrimônio com consórcio, faz mais ou menos 2 anos. Hoje eu tenho mais ou menos 1.800 de consórcio, eu pago por mês, né? Tem mais ou menos umas 13 cartas de consórcio, então hoje eu sou um investidor de consórcio. Então, sobrou dinheiro, eu estou fazendo consórcio. Mas não foi assim sempre, né? Eu ficava naquela resistência. Eu fazia um consórcio de carro que vendia, sabe? Sempre com o pé atrás ali. Agora hoje não, tudo que eu faço é investimento de consórcio. Mas por que eu entrei nisso? Você foi fundamental para mim. Eu lembro que você explicou um grupo de consórcio lá naquela antiga empresa que você trabalhava. Eu falei, nossa, dá para fazer patrimônio com isso, dá para construir patrimônio com isso. Mas aí você colocou a faísca, né? Mas eu não peguei, porque estou focado em outras coisas, né? Então eu não tomei a decisão ali. Eu me arrependo, porque se eu tivesse começado lá, eu não estaria falando para vocês que eu tenho 1.800.000 hoje em cota de consórcio. Estaria falando para vocês que eu tenho 10 milhões em consórcio, né? Com certeza mudaria toda a minha jornada. Mas, então eu acho isso perfeitamente. Você tem essa questão. E mais ainda, quando você fala assim, você compraria um consórcio comigo, muitas das vezes, não, na época tu estava lá como gestor, tu não estava vendendo consórcio para mim, né? Basicamente você não ia ganhar nada ali, eu comprar consórcio, teria que comprar consórcio da empresa, eu que estaria ganhando em comprar. Então essa paixão que você tem por consórcio, ela é maravilhosa, entendeu? Então, sim, compraria um consórcio com o Thiago. Eu acho que vocês que estão vendo aqui também ficam com vontade de comprar um consórcio. Pode continuar, Thiago. Então, Júlio, essa é a diferença, quando a gente consegue passar uma segurança para o cliente. Então, quando eu trago isso para mim, eu ponho nisso, né, dentro da minha história, do meu crescimento de patrimônio, você agora com a propriedade para falar dos seus investimentos através do consórcio. Mas eu demorei muito para poder falar isso, Mas porque agora... eu não me sentia bem, né? Então, é isso que acontece com muitos vendedores. Aquela pessoa que vende errado, ele não compra a ideia. Porque ele já sabe que aquilo ali já está de forma errada, então ele nem é comprador do produto. Então, assim, quando você,
pessoa está construindo patrimônio, inclusive, igual eu falei com você, vou ver se eu consigo fazer um vídeo passo a passo desse próximo imóvel que eu vou comprar através do consórcio, as pessoas verem como que funciona, né? Né? Dá para trazer dentro da realidade mesmo aquilo ali, porque assim, às vezes falar é fácil, apesar de eu falar demonstrando, pontuando, imaginando o pior cenário, ainda há pessoas que falam assim, não, isso aí não funciona, eu não acredito. Então, assim, é importante você ficar atenado ao mercado para você ver as oportunidades que você pode aplicar, né? A gente trazendo, qual que é a ideia de fazer o consórcio um excelente investimento? Muitas vezes eu falo assim, o consórcio nem é investimento, mas como eu consigo utilizar ele, o capital de terceiro a um baixo custo e tem uma flexibilidade muito grande, eu consigo transformar em um dos melhores investimentos do mercado. Tá, então a questão não é o consórcio é investimento. Não, o consórcio eu pago a taxa de administração para, vamos dizer assim, guardar o meu dinheiro. Essa é a visão do economista. Não, o consórcio não é legal porque você paga a taxa de administração para a empresa administrar seu dinheiro. Mas ele não vê a possibilidade da contemplação acontecer e você trabalhar barato com o dinheiro de terceiro a baixo custo. Ele não olha esse lado. Ele só olha a questão da taxa. Ele olha só um lado. Então, como eu conheço o produto, né, há tanto tempo, né, a gente trabalhando aí de uma forma aí, não só na parte comercial, mas dentro das administradoras, vendo como que funciona todo o processo das contemplações, das responsabilidades que elas têm, de como que funciona tudo dentro das empresas, eu falo assim, gente, a gente sempre tem que olhar o lado também das oportunidades. Então, assim, o produto é excelente. Então, quando eu consigo antecipar essa contemplação e trabalhar com capital baixo, então a gente vai ver vários investimentos imobiliários que eu consigo uma rentabilidade legal. Eu te dou vários exemplos. Por exemplo, rentabilidade legal, vaga de garagem. Então, se eu acho uma vaga de garagem no centro da cidade que tem um condomínio baixo, eu consigo ter uma excelente rentabilidade. Então, a rentabilidade às vezes passa de 1%, que vai pagar a parcela tranquilamente. Kitnet. Rentabilidade alta. E se for mobiliada, mais alta ainda. Às vezes você gasta aí 10, 15 mil como líder e aumenta significativamente o preço da kitnet. A gente tem a oportunidade, não só a kitnet, mas também a parte hotel, a administração toda do hotel. Você tem uma fatia daquilo ali, vai bater os custos e vai pagar o lucro suficiente para pagar a sua prestação, ou seja, você começa... Aquela ideia que você estava compartilhando comigo lá, que você ia construir e tal. Exatamente. E aí agora a gente está nessa questão do ANB. Então imagina, você está pagando aí 700, 800 mil reais de prestação, começa a ter rentabilidade de 3, 4, 5 mil com uma única unidade. Então imagina que a gente faz aquilo ali no pior cenário e começa a ter um melhor cenário aí, tendo 4, 3 vezes a mais do seu parceiro para você investir no consórcio. Então, como que você não vai, a explosão que você não tem de oportunidade de crescimento de patrimônio? Tá, então se você faz a primeira cota de consórcio, você já começa a criar oportunidade. Para finalizar essa entrevista, eu vou fazer um bate-bola com 2 perguntas, Thiago. Primeiro, eu quero agradecer novamente, tá? Eu acho que eu já agradeci umas 3, 4 vezes, mas é uma honra estar batendo esse papo com você aqui. Eu estou falando isso de coração mesmo. Quando eu vim aqui para BH, eu entrei em contato com você antes de chegar, será que dá para a gente se encontrar, bater esse papo? Porque eu vejo que esse produto consórcio a gente precisa agregar valor. Então esse bate-papo aqui é exatamente para isso, para poder agregar valor para o mercado, tá? Eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Um bate-bola para você responder para a câmera direto, não para mim, mas para a câmera, tá? A primeira pergunta é: a pessoa viu tudo isso aqui, gostou, quer começar a investir. Por onde começar? Então, quando a gente fala de iniciar um investimento no consórcio, né, o planejamento, vai depender da realidade de cada um. Então, se você tem R$200 para começar a investir, você começa com R$200. Se você tem 2 mil, 3 mil, 5 mil, tem que ser uma coisa que é confortável para você. Então, a sua realidade financeira hoje que vai determinar aonde que você consegue estar
iniciando seu investimento. Como que você vai conseguir iniciar esse investimento? Né? Perfeito, perfeito. Outra coisa, Thiago, se as pessoas viram isso aqui e querem começar a fazer esse investimento, como encontrar o Thiago? Aonde o Thiago está? Telefone, rede social? Então isso é um defeito meu, ainda sou meio arcaico, né? Então, gente, eu vou deixar o meu contato aí, se vocês quiserem informação sobre o produto, conhecer um pouco melhor, me deixo inteira disposição. Quiser adquirir também, ter o maior prazer de analisar a situação da sua realidade hoje, suas necessidades e estar tentando te passar aí o melhor caminho para estar conseguindo alcançar isso, né? Pode entrar em contato pelo telefone, pelo meu WhatsApp, 319. Eu vou deixar o seu contato aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser falar com o Thiago, montar uma estratégia de investimento em consórcio, eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo aqui. Eles falam diretamente com você. Tranquilo. Tá bom? Gente, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nesse vídeo. Eu sou Júlio Rocha, o investidor em consórcio. E reforço, se esse vídeo agregou para você, compartilha, se inscreve nesse canal, vamos montar essa comunidade. Essa aqui é o segundo episódio da entrevista aqui do canal O Investidor em Consórcio e a gente quer fazer esse canal crescer na velocidade da luz. Então a gente precisa que você dê um like, compartilhe e se inscreva nesse canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo episódio.